Vamos dar início, então, aqui ao nosso webinar sobre o Programa de Promoção da Saúde na Pandemia. E deixa eu só botar aqui para o Speaker Review. Queria que o professor Ricardo Stefan começasse se apresentando. Prazer. Bem-vindo todos a essa conversa, esse webinar que a gente vai ter sobre promoção de saúde na pandemia. E a ideia do webinar de hoje é falar um pouco sobre um serviço de atendimento a pessoas afetadas pela pandemia, que está sendo inaugurado no ambulatório São Lucas da PUC, e explicar um pouco a intenção, o porquê desse ambulatório que nós criamos, né, junto com diversos profissionais de diversas áreas. Todo mundo tem presenciado, né, o aumento de problemas que a pandemia tem causado, não só nas pessoas afetadas pela doença, né, mas por todos ao redor dessas pessoas também, né? Afetados não economicamente ou por ter algum familiar que foi afetado e sofreu alguma sequela. E a gente está descobrindo que a doença em si, o Covid, causa diversas consequências, mesmo depois da pessoa se recuperar. A gente não sabe ainda, está descobrindo cada vez mais as diversas formas como o vírus deixa as suas sequelas ou suas consequências nos pacientes, de diversas maneiras, né? Então, pessoas que precisam fazer algum tipo de fisioterapia, sequelas não só na fonação, na respiração, sequelas musculares, cardiológicas, enfim. Praticamente todos os sistemas ficam, de alguma maneira, podem ficar de alguma maneira afetadas pela pandemia, pelo vírus em si. E além das consequências do vírus em si, a gente tem consequências de pessoas que perderam o emprego, ou que ou que a renda diminuiu bastante, a sobrecarga de trabalho, né, que muitos profissionais de saúde estão tendo durante a pandemia. E a ideia que a gente teve, que eu apresentei, e o professor Jorge Biocchini tem ajudado a organizar, é juntar diversos profissionais de diversas especialidades, né, serviço social, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, e atender essas pessoas dependendo da queixa que ela apresentar. Então, a ideia é fazer uma triagem inicial com esses pacientes que buscarem o serviço e, a partir dessa triagem inicial, direcionar ele para algum serviço que for melhor atendê-lo. E a gente tem muitos profissionais super capacitados e que se disponibilizaram para ajudar nessa tarefa. E acho que a gente está criando um grupo que vai conseguir atender a grande maioria das queixas das pessoas que buscarem o serviço. A ideia de montar isso na PUC porque é um lugar onde a gente consegue aliar a assistência a profissionais super capacitados e também a pesquisa, né? Então, embora a gente não tenha nada planejado, vai ser um ambiente que a gente vai poder usar para gerar conhecimento, formar pessoas para atenderem esse tipo de pacientes.
Você podia apresentar os demais profissionais que estão aqui, que fazem parte do programa também? Tá, quem está presente aqui conosco é a Helenice, eu vou pedir para ela se apresentar também um pouco melhor, a Luciana Sarmento e a Mônica Schreiber, que faz parte também da equipe. Nem todos puderam estar presentes hoje, mas se vocês puderem se apresentar e explicar também como que a especialidade de vocês pode ajudar também, acho que seria legal. Vou passar para a Helenice. Helenice Fisch. Boa tarde a todos. Oi. Tudo bem? Então, é um prazer estar aqui participando, né, desse encontro. O meu nome é Helenice e eu sou professora do Departamento de Psicologia. Sou professora do Departamento de Psicologia e, junto com o professor Rafael Zaremba, eu estou coordenando essa parte do projeto, né, da psicologia associado a esse grupo interdisciplinar que vai atender pessoas com sinais ou questões ligadas à Covid. O nosso projeto hoje, eu vi, tem algumas psicólogas que até estão presentes hoje aqui participando, né? Ele conta com um grupo de psicólogas que são ex-alunas aqui da PUC, ou da graduação, ou de cursos de especialização, que vão fazer os atendimentos dos pacientes, né? Tanto uma primeira entrada, né, via uma triagem desses pacientes e depois encaminhar para outros membros da equipe. A gente tem pessoas, né, psicólogas que trabalham em diferentes abordagens terapêuticas dentro da psicologia, e a ideia é fazer atendimentos individuais, né, focados em psicoterapia e também em neuropsicologia. Aí depois eu me coloco à disposição para mais perguntas que vocês possam ter em relação ao serviço de psicologia. Obrigada. Agora, acho que, deixa eu passar. A Mônica, pode falar agora? Lógico. Bom, boa tarde a todos. Ficamos nós aqui desse programa de promoção de saúde na pandemia muito felizes por ter a adesão de vocês aqui conosco, que esperamos que serão propagadores desse projeto de forma que muitas pessoas possam se beneficiar do que nós estamos oferecendo. Eu sou fisioterapeuta, também sou professora da pós-graduação da PUC em Medicina Integrativa e contamos igualmente com uma equipe de fisioterapeutas para assistir aqueles que procurarem o serviço. E da mesma forma, queria salientar que dentro da área da fisioterapia existem várias especialidades, como a ortopedia, a reumatologia, a fisioterapia respiratória e assim por diante. E que nós vamos estar aptos a atender as demandas nesses diferentes setores, da mesma maneira como dito pela professora Helenice, com diferentes abordagens, uma vez que são profissionais com as suas experiências específicas, mas somos um grupo de pessoas formadas com uma larga experiência. Temos também o professor Zaid, Daniel Zaid, que junto comigo está coordenando a área de fisioterapia. E é isso, vamos ter atendimentos individuais. É importante que se enfatize que, como essa é uma equipe multidisciplinar, enfim, temos médico, fisioterapeuta, psicólogos, nutricionistas e também o serviço social atuante. A ideia é que quem procure pelo serviço normalmente vai procurar por uma demanda inicial, por uma primeira necessidade, e a partir dessa triagem, o profissional que o receber vai estar capacitado, através de um questionário já elaborado por todos nós, de poder
digamos, observar se há necessidade de um atendimento em mais alguma área. Então, nós vamos estar todos os profissionais intimamente conectados, relacionados, para trocar as nossas experiências e para fazer esse atendimento em equipe, de forma que o paciente que nos procure possa ser atendido de uma forma bastante abrangente. Depois a gente também, quer dizer, me coloca à disposição para perguntas mais específicas e para descrever um pouco mais sobre o atendimento fisioterápico em si. Só deixar aqui claro que quais especialidades que a gente oferece, né? Então, além de fisioterapia, tem a psicologia. Eu coordeno a parte da psiquiatria, né? Do ambulatório. E é possível que com o tempo, conforme a demanda aumente, a gente tem um perfil dos pacientes que buscam o atendimento, que a gente possa ter adesão de outros profissionais, outras especialidades que talvez a gente não tenha contemplado inicialmente. Mas eu acredito que com a ajuda do serviço social, da fisioterapia, da psicologia, da nutrição e as outras especialidades, isso já atenda a grande maioria das demandas, né? Porque o que a gente tem visto é que as principais queixas que a gente tem percebido nos ambulatórios, pelo menos da psiquiatria, é um aumento dos casos de ansiedade, né? De depressão. A gente tem a disrupção de vários serviços, né? De pessoas com doenças crônicas, por exemplo, diabetes, obesidade. Então, endocrinologia, por exemplo. Muitos pacientes deixaram de fazer atividade física ou se alimentar de uma maneira adequada. Então, eu imagino que nutrição, endocrinologia tenha uma demanda grande, né, pelo ambulatório e diversas outras queixas mais específicas para cada especialidade. Para quem teve a doença em si, algum tipo de fisioterapia ou algum tipo de uma queixa muito comum em quem já teve a doença é o trauma da doença, né? Dependendo da gravidade, o medo, né, de ficar doente novamente, ou sintomas de pânico, né, o pico de ansiedade que as pessoas apresentam. Então, eu acho que esse grupo de profissionais inicial que nós juntamos seja o suficiente para atender a grande maioria dos casos. Também a gente não falou aqui que terapias integrativas como homeopatia, mindfulness, também são oferecidas. A gente ainda trabalha junto com eles, né? Tem profissionais que vão atender paciente para juntar também ao nosso grupo e não tinha falado antes, né? Professor, desculpa te interromper rapidamente, mas é só para contar que, assim, tem muitas pessoas já fazendo diversas perguntas no chat. Eu estou respondendo algumas perguntas pontuais de como fazem para fazer agendamento, eu já estou adiantando e respondendo por ali. Valor de consulta e tudo isso. Isso, para fazer para vocês direto perguntas mais específicas sobre os atendimentos e a conduta. Eu acho que só a Luciana que ainda não se apresentou, não foi? Sim, a Luciana Sarmento. Falta ela. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. Esse programa é um programa que tem bastante demanda, bastante expectativas, né? Uma vez que a gente está vivendo um momento bastante difícil para todos e as pessoas estão trazendo, até para o consultório de nutrição também, bastante ansiedade relacionada ao comer, ao se alimentar. Eu sinto os pacientes com muito descontrole, muito desorganizado, com muitas dúvidas, muitas queixas, comendo muitos alimentos industrializados e se sentindo ao mesmo tempo culpado porque não estão cuidando muito bem dessa parte imunológica. Enfim, são várias dúvidas, várias angústias que essa situação atual vem trazendo.
eu acredito que uma equipe multidisciplinar ela pode estar ajudando muito as pessoas a conseguirem estar gerenciando melhor esse momento que a gente está vivendo. Eu sou coordenadora desse programa na área de nutrição, junto com a Larissa Cohen e com a Patrícia Quintela. Dou aula também na medicina integrativa, na PUC, e sou coordenadora junto também com a Larissa Cohen, com a Patrícia Quintela, de uma pós-graduação oferecida pela PUC. E vai ser um prazer estar atendendo a todos. Espero que muitas pessoas procurem e a gente está aqui pronto para poder estar ajudando a todos. Qualquer dúvida, por favor, vocês possam perguntem, que eu estou aqui disponível para estar ajudando a todos, ajudando vocês. E acrescentando também a coisa que o Jorge colocou no chat, não sei se todo mundo está conseguindo ver, o projeto também tem como objetivo oferecer ações de educação em saúde. Né? Então, a gente vai oferecer diversas atividades remotas, né? Uma série de profissionais especializados em meditação, mindfulness, ações de instrução e treinamento, tanto em grupo, né? Ou, se a pessoa preferir, individualmente, e palestras educativas, né? De como evitar ou mitigar os efeitos da pandemia, né? Pessoas que estão sentindo ansiedade, então maneiras de minimizar isso, como manter a atividade física mesmo com as limitações, e além de deixar assim que algumas atividades vão ser oferecidas de forma remota, mas também a gente vai ter atendimentos presenciais. O que é interessante, digamos assim, a pandemia nos trouxe a nós, profissionais da área de saúde, além de várias outras competências profissionais, a necessidade de nos desenvolvermos nessa parte tecnológica, de forma que nós pudéssemos continuar atendendo aqueles que precisam durante todo esse período. E isso fez com que, de alguma maneira, nós passássemos a ter uma expertise maior nesse aspecto. Portanto, os atendimentos, os teleatendimentos são acessíveis da mesma maneira que os presenciais, sem perder em nenhum momento a qualidade desse atendimento, de forma que as pessoas que se sintam em risco de comparecer presencialmente podem, da mesma maneira, nos acessar através do agendamento com o ambulatório, consultas através virtuais, através do teleatendimento. Nós estamos disponíveis dessa mesma maneira para aqueles que precisem. E mesmo falando um pouco mais especificamente da minha área como fisioterapeuta, dizendo que esse teleatendimento até pôde proporcionar uma experiência nova no sentido de despertar naqueles que eu venho acompanhando dessa forma uma autoeficácia muito maior na medida em que as orientações são feitas dessa forma, onde a manualidade não é possível de ser realizada, mas que, no entanto, a conquista de uma autonomia, de um reasseguramento em relação aos seus autocuidados, pôde ser alcançado. Então, há um benefício nesse aspecto também, que devido às circunstâncias, pode nos beneficiar a todos nesse sentido. Então, só para frisar que em todas as áreas de atendimento vai haver essas duas modalidades, né? Vão haver essas duas modalidades. Uma dúvida que às vezes as pessoas têm, né? E ficam às vezes se questionando se as teleconsultas, né? O atendimento online, se ele realmente ajuda. Então, se vocês puderem só diminuir um pouquinho, né, esse mito e explicar como é que funciona realmente, assim, na prática, para quem está assistindo a gente? A experiência que eu tenho tido é que as consultas online têm um efeito, às vezes, tão eficaz quanto as consultas presenciais, né? A gente tinha um medo de que isso fosse ter... Claro que existem as limitações dos atendimentos
à distância, né? Então, para algumas especialidades, talvez isso seja mais pronunciado do que outras. Mas, de um modo geral, as atividades remotas têm uma eficácia que tem ajudado muita gente. Muitas das coisas que a gente imaginava que não fosse ser tão eficaz ou que fosse ter diversos problemas, a gente está vendo que tem o seu papel e que tem trazido os resultados tão bons quanto os resultados das consultas presenciais. Legal. Eu não sei das outras especialidades como é que tem sido a experiência, né, pessoal, de cada um, o que cada um tem visto. Em relação à nutrição, a gente também tem feito bastante atendimento online. A gente tem algumas limitações relacionadas a essa parte de antropométrica, de você conseguir estar medindo o paciente, só que a gente consegue orientar bem, pedindo para a pessoa pesar numa balança, medir com uma fita métrica. Mas eu acho que o mais importante nessa situação é a gente ajudar o paciente a estar conseguindo se organizar melhor, a ele entender melhor o processo de se alimentar, ele não está fazendo nenhuma dieta muito radical nesse momento, que a gente sabe que esse momento a gente precisa ter mais equilíbrio, enfim. A gente entender o funcionamento dele e conseguir estar ajudando ele a ter recursos para poder estar gerenciando melhor o hábito dele alimentar, a rotina dele, a melhorar a imunidade, se hidratar, enfim. Eu acho que dá para a gente passar muitos conceitos, dá para a gente estar ajudando bem. Claro que presencial a gente tem um pouco mais de recursos, mas nesse momento tá funcionando muito bem e eu sinto que eu estou ajudando muitas pessoas com atendimento online. Eu acho que dá para a gente fazer bem, dá para conseguir ajudar bastante nesse sentido. Perguntaram aqui, a Marina perguntou como é que é utilizado, como é que define, né, se o atendimento vai ser presencial ou remoto? É o paciente que escolhe? Na triagem inicial, eu acho que se a pessoa tiver um grau de comprometimento funcional muito grande ou se ela sentir a necessidade, a gente pode indicar. Não, no seu caso, acho melhor que seja uma consulta, e pelo menos uma consulta inicial presencial. Mas a gente pretende definir isso numa primeira entrevista, acho que fazendo algumas perguntas para a pessoa em relação ao quão afetada ela está, o grau de funcionamento, né, de capacidade que ela mantém. Se ela tiver num grau de desorganização, de comprometimento no dia a dia que seja um pouco maior, ou que possa ter, ou que a gente vislumbre um risco maior, a gente indica uma consulta inicial presencial. Mas não sei se existe, acho que para cada queixa, para cada especialidade, tem suas especificidades sobre o que cada um definiria como uma presença que precisa ser, uma consulta que precisa ser presencial ou à distância. Na minha área, por exemplo, como fisioterapeuta, eu acho que na hora que uma pessoa me procura, um paciente vem me procurar, no primeiro encontro é feita uma anamnese para que possa se entender quais são as razões dessa procura, quais são os objetivos a serem alcançados, e isso precisa de tempo para se realizar, né? Ou seja, no primeiro momento nós conversamos. Essa conversa, por exemplo, ela precede o exame físico. Essa primeira conversa, por exemplo, esse primeiro momento, ele pode perfeitamente ser feito através do teleatendimento. E, como o próprio Ricardo falou, dependendo do grau de comprometimento dessa pessoa físico, das condições que ela tem melhores ou menos boas de poder se deslocar, ou até mesmo de mobilidade, no sentido dela própria ter liberdade ou não de se mexer, a avaliação ela pode
ou não prosseguir pelo teleatendimento. Mas pequenos movimentos já são, digamos assim, fontes de teste para que possa se entender o quão funcional o corpo dela está se movimentando ou não. E através desses pequenos testes, eu diria que as orientações a serem seguidas, elas podem vir a continuar sendo feitas pelo teleatendimento. Agora, em outras pessoas, em outros casos, o nível de comprometimento é tão mais limitante que talvez essa pessoa precise mais de manipulações ou de mobilizações, onde o atendimento presencial vai ser imprescindível. Então, isso realmente varia de caso para caso, né? Não dá para generalizar, mas é bom que nós saibamos que existe esse leque de possibilidades, né? Que nós estamos abertos a ambas possibilidades e que, na verdade, o que vai determinar mais essa escolha são as necessidades daquele que nos procura. Professora Helenice, aproveitar que a senhora está aqui, a gente está falando sobre essa questão de atendimento online. Na psicologia, os atendimentos online também funcionam bem? Seu microfone está fechado. Na psicologia, a gente já tem também uma experiência, né? A gente já tem feito esses atendimentos online no SPA, né? Que é a Clínica de Psicologia aqui da PUC, e tem funcionado muito bem, assim, né? A gente faz um atendimento que é individual, né? Com a necessidade, né? De abertura de câmara, né, de que o terapeuta e o paciente consigam, né, se enxergar. Então, assim, tem alguns pré-requisitos, né? Então, o paciente ele tem que ter uma internet que funcione, né, um dispositivo que funcione. A gente pode, claro, adaptar as condições de cada paciente. Então, assim, normalmente, né, esse atendimento em psicoterapia tem funcionado muito bem por essa via online. É claro que casos, assim, mais graves ou que envolvem algum risco, né, aí esses casos, o próprio conselho da psicologia proíbe o atendimento online. Então, tem alguns pré-requisitos. A grande vantagem, né, é que a gente vai fazer essa triagem e nessa triagem a gente já vai poder conversar com o paciente se é o caso de fazer um atendimento presencial ou online, tá? Mas na maior parte dos casos os atendimentos podem ser online. E essa triagem é feita direto pelo psicólogo ou passa por algum outro profissional antes? Então, a gente, né, dentro desse grupo, né, interdisciplinar que a gente montou aqui, a ideia, né, é que o paciente ele vai escolher a primeira entrada, né, o primeiro profissional que ele considera e que ele tem mais queixa, que pode ser a psicologia, ou pode ser a fisioterapia, ou, né, o médico. E no momento que ele entrar no serviço, ele vai fazer uma triagem, e que são algumas perguntas assim muito simples para a gente poder verificar que perfis de atendimento ele precisa, né, dentro dessa ideia multidisciplinar que a gente está trabalhando. Então, se o atendimento ele for de psicologia, né, além dessa triagem rápida, a gente vai fazer uma anamnese mais demorada, né, para poder entender melhor quais são as queixas, quais são as questões envolvidas, e nessa anamnese também encaminhar para outros serviços que a gente acha importante. Entendi. Vamos falar um pouquinho mais na prática, né? Como funciona, o pessoal que está aqui assistindo a gente, aproveitar que a senhora está com a palavra, mas aí queria ouvir também do ponto de vista dos outros profissionais. Ansiedade, né? Transtornos de ansiedade tem sido um tema bem recorrente, né, durante a pandemia. As pessoas antes já sofriam muito com ansiedade e quando a pandemia começou, isso piorou. Como é que tem sido isso no seu consultório, nos atendimentos que tem realizado, e como que vocês podem ajudar quem está passando por um momento aí de crise de ansiedade?
Bom, então eu vou começar, depois os outros podem contribuir, né? Então, a crise de ansiedade, ela realmente é um dos sintomas, né? A ansiedade, né? Os sintomas de ansiedade, eles são bastante presentes na pandemia, né? Por quê? Porque a ansiedade, ela está muito relacionada com uma situação de incontrolabilidade, uma situação em que a gente não controla, né? Então, a pandemia do Covid, né, ela é uma situação que a gente não controla. Então, a gente está sempre nessa expectativa, né, se a gente vai pegar a Covid, se alguém da nossa família vai pegar, se a gente conhece alguém que está doente e essa pessoa, né, pode passar mal, se ela vai ser internada, como é que estão os hospitais. Então, é uma série de dúvidas, né? Esse será que ou se... Essas dúvidas, elas são dúvidas muito relacionadas aos sintomas de ansiedade. Além disso, né, os sintomas de ansiedade, eles geram uma série de manifestações físicas, né, que é falta de ar, né, que é dores, às vezes, no corpo, tontura, que são sintomas que, às vezes, podem também estar associados à própria Covid, né? Então, a presença desses sintomas, que muitas vezes são de ansiedade, eles podem gerar uma hipervigilância, assim, deixar a gente mais alerta, né, para qualquer sintoma físico que a gente tem. Então, assim, realmente a ansiedade, ela é talvez o determinante, ou talvez um dos sintomas mais importantes, né? Ela causa muitas vezes insônia, né? Ela causa muitas vezes aumento de peso, né? Ela causa muitas vezes dores musculares, né? Por essa contração muscular. Então, muitas vezes, os sintomas de ansiedade, ele pode ser uma porta de entrada importante, né? E o controle da ansiedade, ele exige, né? Muitas vezes, um processo de psicoterapia, de autorregulação do pensamento, mas também desses outros aspectos que a gente está trabalhando aqui em conjunto, né? De poder olhar como é que está a alimentação, como é que está a atividade física, né? Como é que está a saúde, né? O bem-estar, e o quanto isso pode melhorar, né? Essa regulação da ansiedade. Então, realmente é um sintoma muito importante, e a psicoterapia, ela, principalmente com um foco mais breve, né? Que é o foco que a gente vai estar trabalhando aqui no serviço, ela pode ajudar, né, de uma forma bastante efetiva nesse controle dos sintomas da ansiedade associados ao Covid. Em relação a esse descontrole que a professora acabou de comentar com a gente, relacionado ao estresse, a gente observa muito isso relacionado à alimentação. Esse descontrole, as pessoas relatando que estão beliscando muito, comendo muitos alimentos industrializados, ricos em açúcar, em gordura. E é sabido hoje, né, que esse excesso dessa gordura ruim, gordura rica em ômega 6, ela acaba fazendo com que a pessoa tenha uma deficiência, né, de outra gordura importante, que é o ômega 3, que a gente sabe que o ômega 3 ele é fundamental para a saúde emocional. A gente precisa ter aporte adequado para poder ter integridade funcionante dos nossos neurônios. Então, esse excesso também acaba colaborando para uma outra situação, né? Você acaba também diminuindo a sua função imunológica, você acaba, consequentemente, tendo menos recursos para poder lidar com essa situação. Esse excesso também de alimentos industrializados, ele acaba contribuindo para uma flora intestinal, para essa parte intestinal, ela acaba não estando tão funcionando tão adequadamente. Você acaba produzindo menos um hormônio muito importante para a gente ter tranquilidade, que é a serotonina, que é um hormônio bastante falado. Então, você acaba diminuindo a produção, né, desse hormônio, então você acaba, consequentemente, ficando mais ainda irritado, mais estressado, com mais sensível, né, a esses sentimentos todos de estresse. O excesso também de alimentos ricos em açúcar, eles também podem estar aumentando um outro hormônio, que é a adrenalina, que é um hormônio que deixa a pessoa bastante irritada, bastante fragilizada.
Então, é muito importante que isso tudo caminhe em conjunto, que a pessoa, além dela ter um apoio emocional, psicológico, de um apoio de uma pessoa que escute ela, que entenda como ela está funcionando, que ela também tenha um aporte de uma pessoa que possa estar auxiliando ela em como está se alimentando melhor, em como está conseguindo controlar melhor, gerenciar melhor essa parte alimentar, para que, consequentemente, ela tenha uma melhora como um todo. Alguns alimentos também podem estar ajudando nessa parte muscular, né? Assim, de magnésio, enfim, uma série de vitaminas e minerais. Então, acho que esse trabalho integrado, ele vai estar ajudando as pessoas a conseguirem estar se saindo melhor nessa situação. Professor Ricardo, aproveitando, você que é a sua vez de falar, mas até para comentar aqui que a Isabela comentou que ela tem sentido muita insônia, procrastinando, tontura, dor no estômago. Isso pode ser algum sintoma ligado à ansiedade? Sim, sintomas físicos, né, ligados à ansiedade. A ansiedade acho que todo mundo tem, principalmente na situação que a gente está vivendo, né, de incerteza de vacina, se vai ficar doente ou não, se já teve a doença, se vai adoecer de novo. Então, sentir ansioso no momento atual não é anormal. Todo mundo tem ansiedade, é igual apêndice, né? Todo mundo tem, mas só complica com alguns. Então, se chegar um momento onde a ansiedade estiver te paralisando, né? Você não estiver conseguindo trabalhar da maneira como você trabalha normalmente, estiver afetando suas relações pessoais, e estiver te paralisando, aí sim é momento de buscar ajuda. E aí você pode buscar ajuda de diversas maneiras. Às vezes, outras especialidades, não necessariamente só a psiquiatria que cuida da ansiedade. Acho que todas as especialidades, todo cardiologista tem no seu consultório um paciente ansioso que acha que está infartando, que está com palpitação. Então, eu acho que todas as especialidades atendem pessoas com sintomas de ansiedade, né? Não é privilégio da psiquiatria. Acho que a busca de ajuda tá aí. Quando chega num nível, toma uma proporção que te paralisa, ou que te impede de levar o dia a dia normalmente. Foram muitos relatos, né, das pessoas, até porque, por exemplo, as pessoas começavam a sentir falta de ar, às vezes por ansiedade, mas aí também ficava na dúvida se tinha alguma relação, se podia estar com Covid. Tem alguma dica para que possa dar para as pessoas saberem diferenciar isso? Os sintomas de Covid, isso varia de pessoa. O meu irmão, por exemplo, se alguém falasse que está com Covid do lado dele, ele já ficava com falta de ar e já me ligava, assim. Todo dia ele me ligava preocupado com se ele estava doente ou não, querendo saber se ele devia fazer o teste. Então, tem pessoas que, por temperamento, costumam a ficar super alertas e preocupadas com o mínimo sintoma. Então, se está com uma dor de cabeça, já acha que está com Covid ou já está super doente. Então, e tem pessoas que já são mais relaxadas, onde não se preocupam tanto com estar doente ou não. Mas sintomas de falta de ar e de ansiedade estão super interligados, né? É verdade. A gente já mencionou e já citou no chat também, mas só para mencionar que o programa, ele é um programa de promoção da saúde na pandemia, mas não exclusivamente para quem está com Covid, ou para pessoas que têm de repente tem alguma sequela, mas também quem não teve, quem nunca foi diagnosticado com, e até a questão da promoção da saúde, né, de promover a saúde das pessoas, independente de estarem com Covid ou não, mas especialmente nesse momento que a gente está vivendo em pandemia. Queria ver se a Luciana Sarmento, que é nutricionista, podia dar algumas dicas do que ela tenha visto, né, durante esse período, e se tem como
alguma dica para aumentar a saúde de quem está assistindo a gente aí, que tanto foi falado de vitamina D, um monte de suplementos vitamínicos. Qual é a orientação, a recomendação que você dá para quem está assistindo a gente? Bem, primeiro, calma. Não adianta ficar tomando milhões de vitaminas, milhões de suplementos, que isso não vai adiantar nada, né? Cada caso é um caso. Tem pessoas que precisam, sim, serem suplementadas, outras não. A pessoa, ela constrói a saúde dela, assim, ao longo da vida, com hábitos alimentares saudáveis, exercício, pouca exposição a fumo, a bebidas alcoólicas. De repente, a pessoa que fez, né, isso tudo ao longo da vida, ela vai estar uma pessoa, obviamente, mais inflamada. Então, ela tem que ter um aporte realmente de nutrientes, vitaminas e minerais. Só que não adianta ficar saindo comendo tudo e tomando tudo. Tem que ter calma. Acho que aumentar a hidratação, acho que é o primeiro passo, né? Tentar diminuir a exposição a alimentos industrializados, tentar comer mais alimentos frescos. De forma prática, eu acho que de 2 a 3 porções de frutas ao longo do dia, 2 porções de vegetais, tentar aumentar o aporte de alimentos ricos em vitamina C, como as frutas cítricas, tomates, brócolis, tentar se hidratar sempre bem, que eu acho que isso é bastante importante. Para ficar mais tranquilo, eu acho que vale tomar uns chás mais calmantes, como o chá de camomila, cidreira, mulungu, passiflora. Tentar controlar a ansiedade através de alimentos mais crocantes, né, que promovem mais saciedade, como, por exemplo, as castanhas. Tentar também colocar iogurte com mais proteína, que também aumenta a saciedade. Acho que não é hora de fazer dietas radicais, nem dietas muito, assim, muito diferentes. Enfim, ter tranquilidade e tentar aumentar o aporte de legumes, verduras, vegetais. E cada caso é um caso, né? É importante que a gente entenda como é que a pessoa está funcionando, para a gente poder estar auxiliando ela de acordo com o momento dela. Aproveitando, o professor Flávio Wittlin está aqui, comentou. O Marcos está perguntando aqui, mas antes de responder a pergunta do Marcos, eu queria ver se a professora Mônica comentava um pouquinho sobre a questão da fisioterapia, tem sido muito comentada agora também nesse período no tratamento, a fisioterapia respiratória, que é algo novo, mas e como é que funciona o trabalho todo de reabilitação, às vezes, de pacientes que evoluíram para um quadro grave da Covid? Como é que é esse trabalho? Eu acho que a gente pode primeiro partir da sua colocação anterior, Milene, sobre como nos mantermos bem, né? Então, idealmente falando, o corpo ele precisa de movimento, ele precisa de um azeitamento das suas articulações, né? Falando de uma maneira bem simples, a gente precisa colocar óleo para não enferrujar. E o que dá conta dessa necessidade? Nós nos mexermos. Quando nós temos uma vida saudável, né? Digamos que em tempos ditos normais, a própria necessidade de colocar o corpo em função das suas necessidades faz com que esses gestos aconteçam de forma natural. Existe uma tendência de todos nós, né, à medida que nós vamos saindo da infância, passando pela adolescência e virando adultos, de nós termos de alguma maneira menos tempo, né, digamos assim, para que o natural, o espontâneo possa continuar acontecendo, como quando nós observamos uma criança no seu desenvolvimento, né, que passa de deitado para de lado, para 4 apoios, para de pé, e que se espreguiça muito antes de pensar em sair de uma posição de repouso para uma posição ativa. Então, se nós pudéssemos nos lembrar disso, da importância de, quando acordar de manhã, começar se espreguiçando, dando chance para que o corpo aqueça um pouco antes de pular da cama, lembrar que gestos naturais, como algo caiu no chão e você desce para pegar isso no chão, quer dizer, é muito importante que nós possamos entender que quando nós estamos, digamos assim, impactados por alguma impossibilidade
decorrentes, por exemplo, do Covid, né, em que houve uma situação que eventualmente o seu corpo esteve muito parado por muito tempo, enfim, ele precisou de alguma maneira de cuidados maiores, você voltar a ter, digamos assim, uma mobilidade saudável, ela depende de uma exposição gradual ao movimento. É muito importante que a gente compreenda que nós não passamos da não atividade para uma hiperatividade, que nós possamos ter uma atitude respeituosa em relação às sequelas que estejam presentes. Essas sequelas precisam ser entendidas através da fala do paciente, que vai dizer do seu jeito o que está significando isso para ele. Olha, eu não consigo esticar meu braço e colocar a roupa na corda, um exemplo. Eu não consigo dar uma corrida para pegar o ônibus. Coisas muito simples, que parecem muito simples no dia a dia, mas para aquele que está fazendo falta faz uma imensa diferença. Ou então, decorrente de toda essa questão da ansiedade, essa pessoa carrega uma tensão muito grande no seu pescoço, nos seus ombros. Enfim, existem uma série de situações. O importante é, de alguma maneira, através do tratamento, fazer exposições gradativas àquilo que ela se sente impedida de fazer ou para aquilo que ela se sente ameaçada de exercitar. Através dessas pequenas tentativas e da aquisição de mais confiança para a execução desses gestos, é que vai se conseguir, de novo, recolocá-la, por assim dizer, na vida, né? Então é isso, é entender pela fala do paciente o que está fazendo falta para ele, funcionalmente, nas atividades do seu dia a dia, e procurar oferecer a essa pessoa a possibilidade de um acompanhar, de um caminhar junto, para que ela reconquiste o que ela vem buscar. Acho que você está sem som. Meu microfone estava fechado, eu estava com o chat aberto aqui. Muito legal sua explicação. Tem uma pergunta aqui do Marcos, que eu tinha passado primeiro para você, que o Marcos perguntou aqui, quem precisa passar a cozinhar em casa, se teria alguma orientação? Sei que é bem específica, mas se a Luciana pudesse dar alguma explicação para ele rapidamente, eu sei que a gente já está avançando aqui no tempo. Oi, Marco. Então, essa situação é uma situação que eu estou ouvindo muito, viu? Eu te entendo. As pessoas agora mudaram a rotina, né? Ter que cozinhar em casa não é fácil para todo mundo. Então, como eu já disse antes, eu acho que sempre você vai ter que aprender a estar se organizando melhor nesse sentido. Procurar ter alimentos mais pré-prontos, como, por exemplo, vende muito em supermercado, não sei se você já viu, uns vegetais que já são congelados, mas sem conservante, mas é só você colocar na água fervendo, então você pode estar sempre utilizando esse tipo de vegetal. Tem brócolis, tem couve-flor, tem seleta de legumes, e eu acho que isso é uma coisa fácil, né, de você estar preparando em casa. Procurar sempre ter uns filezinhos de peixe já em casa no congelador, no freezer, um franguinho também, um filé de peito já marinando no freezer. Você pode também estar fazendo uma vez por semana uma quantidade maior de arroz e de feijão e estar congelando algumas porções e você só tira no dia para você conseguir estar conseguindo dar conta, né? Não precisar fazer todos os dias arroz e feijão. Procurar também receitas mais saudáveis na internet. Acho que esse também é um momento, sabe, de você tá aprendendo coisas novas, né? Aproveitar para entrar mais nesse mundo. De repente, tem várias receitas em vários sites que são bem legais, fáceis de fazer, interessantes, e você pode estar se desafiando e estar procurando melhorar nesse sentido, né? Existem várias cartilhas também que ajudam. Se você quiser, depois você me manda uma mensagenzinha que eu posso estar te mandando algumas receitas fáceis que dá para você estar fazendo e que podem te ajudar nesse sentido, tá? É só me mandar depois que eu te envio. Ótimo, Luciana, se você puder colocar aí o seu e-mail, de repente, aí no chat. Eu queria só destacar, temos muitas pessoas aqui e médicos assistindo a gente, e o Sidney, que é da equipe de
serviço social do ambulatório e que faz parte do programa também está aqui assistindo a gente, então agradecer a participação dele. E o professor Jorge também está aqui, mas ele está precisando falar em outra reunião, não sei se ele já vai conseguir falar. Só se alguém pudesse comentar sobre a importância, porque o Mindfulness também é uma das atividades que está disponível, né, para agendamento nesse programa de promoção da saúde. E eu não sei se, de repente, o Ricardo ou a professora Lenice poderiam falar um pouquinho só dessa prática que foi tão mencionada agora aí durante a pandemia, como que ela ajuda, né, em diversas questões de saúde. Professor Ricardo, professora Lenice. Tá. Não, que estava no mudo. Isso. Então, a prática de mindfulness, né, que tem ganhado um espaço grande recentemente, né, nos últimos, e que a PUC oferece um curso de extensão e de treinamento, é uma prática que ajuda a pessoa a focar no presente, né? Então, sem deixar que questões do futuro, né, ansiedade ou do passado, afetem ela tanto. Então, esse treinamento, né, uma prática meditativa, tem como objetivo isso, fazer você perceber, focar no presente, no que você está pensando, né, o quanto que você se distrai o tempo todo, né, sua mente vai para lá, para cá, começar a perceber isso. Quem faz isso pela primeira vez percebe o quanto que você pensa em diversas coisas ou consegue desfocar em pouco espaço de tempo, né? Ainda mais hoje em dia, né? Com celular, com TV, internet. Então isso está piorando cada vez mais. E é um treinamento. Então a ideia inicial é você focar em alguma coisa, seja na respiração ou em ter algum pensamento fixo, e aí a partir daí começar a perceber e não deixar as coisas, os pensamentos que surgem, os sentimentos que surgem atrapalharem tanto o seu foco no presente. O professor Biochini tem um curso de mindfulness, ele aplicava isso nos cursos que a gente fez com ele, e tem tido resultados assim surpreendentes para todo mundo que eu conheço que já tentou e que já experimentou, não só de diminuição da ansiedade, mas da capacidade de concentrar e focar em uma tarefa só. Acho que o grande problema é que a gente faz tanta coisa que é difícil você parar e focar numa atividade só, né? Então, ajuda a treinar a sua empatia, paciência, autocontrole. Então, tem uma série de benefícios secundários que surgem, e com uma prática que é assim, de baixíssimo custo. Existem diversos aplicativos do celular que você pode usar, né, para treinar, que são gratuitos, que você não precisa pagar. Enfim, eu acho que é uma alternativa bem interessante que acho que funciona para a maioria das pessoas. Legal. Eu acho que a gente já tirou as dúvidas que surgiram aqui, né, que o pessoal apontou para a gente, eu acho que a gente já respondeu. E já temos 1 hora aqui de webinar conversando, passou tão rápido, né? E eu não sei se tem algum ponto que vocês queriam destacar antes da gente ir para o encerramento da live. Acho que é importante de ser dito que nós estamos com o serviço aberto, funcionante, e que vamos ter muito prazer de receber as pessoas que nos procuram. Serão todos muito bem-vindos, e aproveitar para aqueles que estão nos assistindo que vocês também divulguem esse serviço, né? Isso. Para que as pessoas que necessitam possam se beneficiar.
Obrigado pela atenção e presença de todos. E se tiverem mais alguma dúvida ou quiserem mandar alguma mensagem para a gente, podem entrar em contato, que a gente mantém vocês atualizados sobre essas ações de educação e, enfim, as próximas atividades que a gente tiver no futuro. Acho que a professora Aline ia falar aí. Eu queria só comentar, né, que eu acho que eu vi no chat em algum lugar a questão do valor, né? Então a gente tem um valor fixo, né? Mas esse valor, se as pessoas não tiverem, né, condições de pagar, né? Como é um serviço, né, da universidade, também um serviço de pesquisa, né? Esses valores a gente pode conversar. O mais importante é oferecer esse atendimento, né, para a comunidade, assim. Então, não deixem de procurar, né, por uma questão financeira. A gente está disponível para flexibilizar e para poder ajudar vocês da melhor forma possível. E a gente está organizado justamente nesse sentido, assim, né, de ser um serviço de pesquisa, um serviço comunitário, né, um serviço inserido, né, nessas atividades de extensão da PUC. Sim. Eu respondi aqui, já coloquei no chat, o pessoal perguntou se vai ficar disponível depois, está sendo gravado, até está sendo transmitido ao vivo também no YouTube e vai ficar disponível lá, então quem quiser assistir depois, então só lembrando que as agendas já estão abertas, as consultas já estão disponíveis para quem quiser marcar, diversos profissionais, e se vocês tiverem dúvidas a mais ou quiserem entrar em contato com a gente, tem o nosso WhatsApp, eu coloquei aí o WhatsApp do ambulatório também, que vocês podem falar, a Caroline, que responde todo mundo no WhatsApp, também está assistindo a gente aqui, e qualquer dúvida mais que vocês tenham, podem fazer contato conosco pelas redes sociais, por e-mail, estamos todos à disposição. Muito obrigada, professores, por vocês terem se disponibilizado a vir aqui, tirar nossas dúvidas. Obrigada por tanto conhecimento compartilhado. Obrigada a você. Até logo. Obrigada. Tchau. Tá.